Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigada a todos pela participação. Tem sido muito bom, acredito que para vocês também, eu falo por mim, que tem sido muito bom esses encontros nossos, porque tem me dado a oportunidade de conhecer mais a Bíblia, de estudar mais a palavra. Eu tinha o seguinte pensamento: um dia eu vou parar para ler a Bíblia com mais intensidade, vou parar para estudar um pouco mais da palavra, e esse um dia nunca chega, né? Na verdade, a gente nunca se dá essa oportunidade. Às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Mas, para falar a verdade, tempo a gente nunca tem. Ninguém detém o tempo, né? A gente arruma tempo. Deus nos deu 24 horas todos os dias para a gente administrar bem. E eu lembro de uma frase que eu aprendi até aqui na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, né? Com o nosso antigo pároco, o Padre Silvino. Ele dizia: nós só damos importância àquilo para qual nós desenvolvemos tempo, desempenhamos tempo. Toda vez que eu, para aquela coisa, para aquela pessoa, para aquela determinada situação, eu reservo o meu tempo, eu estou valorizando aquilo. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter tempo para estudar a palavra, mesmo que seja 1 hora na semana, na segunda-feira, né? Nós estamos valorizando a palavra de Deus em nossas vidas. Então, queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e, nesse mesmo sentimento, darmos início nesse encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levíticos, né? Oi, Deizinha, boa noite, Deise chegou agora. Seja bem-vinda. Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Passamos pelo livro do Gênesis, vimos o Êxodo, né? E vimos também que no Êxodo era só o começo da caminhada do povo de Deus. O Senhor, né, desceu até o seu povo, queria levar aquele povo para uma morada e queria morar com aquele povo ali. Só percebeu que no meio daquele povo existiam muitas limitações, muitas fraquezas que afastavam o povo do verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. Então, ele precisava ir educando aos poucos, ir ensinando, né? Mesmo que impondo, mas trabalhando o coração daquele povo de cabeça dura, para que eles pudessem conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Então, ele saiu do seu lugar e desceu até nós, veio morar conosco. E nós vamos ver em Levítico justamente isso, a continuidade das leis e prescrições que o Senhor estabeleceu para que aquele povo pudesse, de forma ordeira e organizada, aliás, ordeira e organizada já é a mesma coisa, de forma ordeira, digamos assim, de forma mais apropriada, adentrar ao culto do Senhor. Então, vamos iniciar da forma, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo, nós te pedimos essa noite, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, venha abrir o nosso entendimento e que essa palavra possa hoje ficar gravada no nosso coração. Com o sentido, Senhor, de que estamos aqui nos abastecendo da Tua presença através da Tua palavra e estamos crescendo cada vez mais em espiritualidade e em conhecimento da Tua igreja e das Tuas santas escrituras. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por cada irmão aqui presente. Que o Senhor possa produzir frutos através desse momento que nós dedicamos à Tua palavra, que nós valorizamos a Tua palavra através desse tempo que dedicamos a ela, que os Teus frutos possam ser vistos na nossa vida, durante o nosso dia a dia, nas nossas missões, nas nossas famílias, enfim, na nossa vida particular, na nossa intimidade contigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovada a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos justamente todas as coisas que nos Espírito. Fazemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos manter os nossos microfones desligados. Boa noite, queria dar boa noite. Boa noite. Boa noite, Arunete.
Então, mantenham os microfones desligados. Se precisar falar alguma coisa, vão colocando lá no chat, tá? As perguntas. Ou, em determinado momento, Nelsinho vai abrir o microfone para deixar assim que vocês desejam, tá certo? Pode começar, né? Boa noite a todos, né? Vai falar alguma coisa? Cidinha pede para o pessoal virar o celular, né, para ficar melhor a imagem. Coloca de lado na horizontal que fica melhor para visualizar. Se você, para visualizar o slide, né? Assim, ó, virar o celular, porque o meu precisava virar, porque eu sou muito leiga, seu Júlio. Então, eu fazia os meus slides em PDF, ficava tudo em formato de paisagem. Mas Nelsinho é o craque, é o fera aí da internet. Não é possível que ele tenha igual a mim. Não, mas porque como a tela fica maior, eu acho que fica melhor. Mas você vira de um lado, bota na horizontal, bota na vertical, que fica melhor para você. Aí você deixa aí. Eu viro, dou zoom e fica legal. Cada um com o seu jeito. Valeu. Então, boa noite. Vamos lá começar. Livro do Levíticos. Eu acho muito interessante esse livro. Porque a gente eu fico imaginando quem começa a ler a Bíblia, né? Começa com o livro do Gênesis, vai para o Êxodo, quando chega em Levítico encontra essa muralha, né? Encontra esse livro que ele é muito complexo, de certo ponto um pouco chato comparado com o livro do Gênesis e Êxodo, porque Gênesis a gente começa com uma história relatada, um passo a passo, uma caminhada. A gente constrói uma lógica com muita facilidade. O livro do Êxodo também tem uma história a ser contada. Existem personagens lá e fica muito mais fácil de entender. Quando chega no final de Êxodo, puxando o Levítico, aí começa um bocado de regras, várias. E Levítico já começa a preencher com os rituais, com as regras dos rituais, as leis morais, leis civis, como o povo de Deus deve se comportar. São muitas regras, né, muitas leis. E, às vezes, a leitura começa a ficar um pouco pesado, né? Diferente de um Salmos, diferente dos Evangelhos, né? Eu, conversando com Rubiana mais cedo, eu até estava comentando, né? A gente vê a pessoa, olha, tem uma passagem para você, aí a pessoa chega, olha, esse Salmo 90 para você, mas ninguém nunca ouviu falar, olha, tem essa passagem de Levítico que Deus colocou no meu coração para você. Aí a pessoa vai lá olhar Levítico e vai dizer, como assim? O Senhor está pedindo para eu sacrificar um bode, um animal? Levítico, ele tem essa escrita um pouco mais pesada, né, por ter muitas regras. Só que ele tem um significado muito importante que muitas vezes, por ser essa linguagem pesada, a gente deixa passar. E é isso que eu vou tentar tirar do livro de Levítico, né? Para começar, eu coloquei aí, eu estou com duas Bíblias aqui abertas, a de Jerusalém, a Ave Maria. Estou com o Catecismo da Igreja, porque eu vou começar com ele. E se você já tiver com a Bíblia, já deixa Hebreus, o livro de Hebreus, no Novo Testamento marcado, porque a gente vai usar muito ele. Por que a gente vai usar o Novo Testamento? Olha lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 129, o que ele nos diz. Porque é importante todo o livro do Antigo Testamento. Todo o livro do Gênesis, a gente estudou, a gente falou de quem? Jesus. Falou de Êxodo, Cidinha tirou um dia só para falar de Jesus no Êxodo. Não sei se vocês lembram. Levítico, a gente vai falar de Jesus também. Eu gosto muito de lembrar de Romanos 11:36, se eu não me engano, a passagem, que ele fala, né? Dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas.
Porque todo livro do Antigo Testamento, ele só tem um objetivo: Jesus, o Messias. E a gente não pode ler o Antigo Testamento sem enxergar Cristo nele. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Catecismo da Igreja. Se você for lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Olha, lendo o Antigo à luz de Cristo, esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ele não deve levar ao esquecimento de que este conserva o seu valor próprio de revelação, que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao que o Antigo é desvendado no Novo. Às vezes, em algumas comunidades cristãs, eu vejo assim as pessoas pecarem nesse ponto, em dizer, não, mas a gente não segue o Antigo Testamento, a gente segue o Novo. E às vezes, por ver umas leituras como Levítico, que é um pouco pesado, algumas regras que hoje a gente não segue, só que a gente tem que estudar e entender o porquê aquelas regras a gente não segue como cristãos. A gente precisa entender, não é simplesmente dizer, não, é porque a gente não segue o Antigo Testamento. Isso é um erro. A gente só segue o Novo. Não existe. Como tem lá no Catecismo da Igreja, a gente tem que sim ler e seguir os mandamentos, mas na luz de Cristo, na luz do Novo Testamento. Tem aí também o parágrafo 140 do Catecismo da Igreja. Você anotar para que depois você possa ler também, que ele fala também nesse sentido. Bem, o nome Levíticos, eu não sei se vocês recordam, eu sempre cito isso, que eu acho muito importante. Na época de Jesus, existiam 3 versões, digamos assim, do Antigo Testamento. Existia a Bíblia, né? O Pentateuco samaritano, Alfredo falou muito bem, eu lembro, que eram só os 5 livros da Bíblia. Existia a versão do Antigo Testamento em hebraico, né? A Bíblia hebraica, que é a língua, né, de origem no qual foi escrita a Bíblia, e existe a Bíblia de Alexandria, que foi a Bíblia hebraica traduzida para o grego, que era a principal língua da época. Quando a Bíblia era em hebraica, ela se chamava, esse livro de Levítico, ele se chamava Vaikra, que significa chamado por Deus. Naquela época, eles tinham o costume de colocar o nome do livro lá do Antigo Testamento, assim como ele começava. Levíticos, se você for para o começo de Levíticos, capítulo 1, ele começa assim, ó, o Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou. Ou seja, a Bíblia em hebraico, eles chamavam o Senhor chamou, ou chamado por Deus. Era assim que era chamado o livro. Quando eles traduziram em Alexandria para o grego, eles chamaram o livro de Levíticos. Por quê? Porque nesse livro de Levíticos a gente vai ver muitas ordens, muitos mandamentos, muitas regras para os sacerdotes. É o livro para os sacerdotes. Quem vai realizar o sacrifício? Os sacerdotes. As regras, a questão lá do, como é o nome do, que tem a doença na pele, do leproso, como deve ser tratado, aquilo é direcionado para quem? Para os sacerdotes. Como é um livro de regras que é muito direcionado para os sacerdotes, e os sacerdotes vinham da tribo de Levi, por isso atribui isso, na época que foi feita a tradução do livro de Levíticos, certo? Ele foi por volta de 1500 a.C., de quando é atribuído mais ou menos a data, né? Esse livro é atribuído a Moisés,
tanto vocês vão ver, né, que em muitos passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai ter algumas passagens que eles vão chamar de livro da lei de Moisés. Até mesmo no Novo Testamento vai ser o livro de Moisés, né? Por isso que esses 5 livros, eles são atribuídos a Moisés, né? Ele que tem escrito, né, o autor desses livros. E como Cidinha já falou, a gente vai sobre a sociedade, porque para entender o livro de Levíticos, todas essas regras, a gente precisa entender a sociedade da época, né? O povo, ele vivia no deserto, era um povo nômade, né? Era um povo de coração duro, um povo que não tinha tanto conhecimento assim da palavra de Deus como nós temos hoje. Eu tenho 2 Bíblias aqui na minha frente, eu ainda tenho uma terceira aqui que está escondida, que é a Bíblia Pastoral, que eu não recomendo para ninguém. A gente tem acesso à internet com a palavra de Deus, a gente tem acesso, se você for buscar no YouTube, pregações, tem a Canção Nova, você tem TV, ou seja, é muito fácil hoje a gente ter acesso à palavra de Deus, a gente tem pastorais, tem movimentos do qual a gente pode se colocar em oração e sentir a presença de Deus nessa oração. Naquela época o povo era um coração duro e era difícil as pessoas ter essa confiança, essa entrega a Deus, né? Era interessante que o povo, lá no livro de Êxodo, né? O Deus livrou o povo da escravidão e o povo vivia resmungando. Tem até a passagem que diz, né? Era melhor que o povo resmungando, dizendo, era melhor que a gente tivesse lá escravo dos egípcios. Pelo menos a gente tinha o que comer. Ou seja, Deus livrava o homem da escravidão, mas mesmo assim ele reclamava, preferia estar lá de volta à escravidão. Ou seja, era um povo de coração duro, difícil de aceitar as coisas de Deus, né? E a gente vai ver, eu vou comentar até com mais detalhes lá na frente, né? Essa questão da santidade, que se a gente pudesse resumir o livro de Levíticos, é o seguinte, se você pegar o capítulo 11, versículo 44, ele vai dizer, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo. O livro de Levítico, ele basicamente é isso, é um chamado de Deus para a santidade. Ele vai colocar regras para dizer, olha, para ser santo, se você for lá em Hebreus 12:14, ele vai dizer que só há uma forma de encontrar o Senhor, é através de santidade. E essas regras que Deus coloca lá em Levíticos é para aquele povo de coração duro, aquele povo difícil de trabalhar, aquele povo que não consegue enxergar Deus como Ele é, dizer, olha, essas aqui são as regras para que tu possas encontrar a santidade. Certo? Aí, quais são os principais temas que a gente vai encontrar no livro de Levíticos, que a gente vai trabalhar cada um deles? Primeiramente, Deus começa a estar... É a primeira vez, né, no final lá do livro do Êxodo, começando no Levítico, que Deus está presente claramente no meio do povo. Cidinha, ela falou muito bem da questão do tabernáculo, como era construído. Eu vou mostrar aqui algumas imagens do tabernáculo. Essa parte aí é a parte interna do tabernáculo, né? Que era fechada, só os sacerdotes tinham acesso. Essa que você está vendo aí na imagem, se você puder dar zoom. Tinha, em algumas passagens, eles chamam, né, de lugar de reunião, lugar santo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar, o lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. E uma vez no ano, na festa da expiação, que a gente vai falar depois. Aí não tá, mas é só para você poder visualizar, mas está vendo onde tem uma setinha branca apontando é a Arca da Aliança. E à frente da Arca da Aliança
tem o altar do incenso. Entre a Arca da Aliança e esse altar do incenso, tinha uma cortina. Só que aí, para a gente poder visualizar melhor o espaço, não tem essa cortina. Mas o correto é ter essa cortina toda fechada, para que os sacerdotes, ele que chegava aqui, podia estar nessa área, eles não iriam conseguir visualizar a Arca da Aliança, que essa cortina fechava, porque apenas o sacerdote tinha acesso. Certo? Outro tema que vai ser a gente vai abordar bastante é a questão da santidade. Como eu havia dito, né? Essa é a principal mensagem. É Deus colocando, seja um santo, porque eu sou santo. Para chegar ao reino dos céus, para conseguir ver o Senhor, como está lá em Hebreus, né? Apenas isso vai acontecer através da santidade, né? Deus chama o povo à santidade, né? Ele mostra que será vital a vontade do povo em busca da santidade, certo? E eu acho interessante nessa questão da busca da santidade, porque Deus ele coloca em Levítico, né, uma cobrança de perfeição física e espiritual. A gente vai ver, hoje não, provavelmente, porque não vai dar tempo, mas no próximo encontro, tem uma passagem em Levítico que, se vocês lerem, eu espero que vocês tenham marcado. Lembra quando eu disse, leia o livro de Levítico, se você vê alguma coisa que talvez você ache estranho, não concorde, marque, porque a gente vai discutir isso. Se eu não falar, você pergunta, se eu não souber responder, a gente procura a resposta. Porque tem um tema que até eu pesquisando na internet, né, sempre tem aqueles ateus que querem encontrar uma forma de criticar a Bíblia, que Deus ele coloca, né, que para o serviço do sacerdócio, né, não pode ser cego, não pode ter deficiência, tem que ser perfeito. Existe essa cobrança da perfeição física para o serviço do sacerdote. Existe uma explicação. Existe uma cobrança de perfeição física, que aí eu vou explicar hoje, do animal que será sacrificado. Por que essa perfeição física, né? Por que tem que ser um animal perfeito? Em alguns casos, tem que ser um macho, tá entendendo? Ou seja, há essa cobrança de perfeição física e espiritual, né? E a gente vai ver, né, várias normas de condutas que vão ser cobradas, né? As leis morais, que vai estar também incluso nesses livros, né? E, por fim, né, um ponto importante que a gente vai ver é essa questão da expiação, né? A purificação pelos crimes, pelas faltas cometidas. A gente vai ver diversos rituais de sacrifício, né? Oi. Está escutando agora? Está escutando? Volta um pouquinho o que tu estava falando. Da expiação ou voltar? Da expiação ou da santidade? Santidade. Tu estava falando, acho que foi só alguns minutinhos que tu gravou. Pronto. Deixa eu voltar aqui da santidade. Como eu havia dito, essa questão da santidade, existe uma cobrança de perfeição física e espiritual. Que eu havia comentado que a gente pediu, né, para você ler o livro de Levíticos, porque é muito interessante a gente ler antes do estudo, porque aí a gente pode se aprofundar e pode levantar os questionamentos, né? Uma das passagens que eu havia dito que existe uma cobrança de perfeição física para aqueles que vão servir no sacerdócio, né? Existe essa cobrança e talvez levante alguns questionamentos. Mas por que o sacerdote tem que ser perfeito? Quem tem deficiência quer dizer não vai poder servir ao Senhor? Eu vi até uns comentários na internet. Deus não está sendo preconceituoso nessa exigência, né? Calma. A gente vai entender o porquê disso. Tudo tem uma explicação, tá entendendo? Por isso que é importante a gente se aprofundar e estudar a Bíblia para não cair nas armadilhas do inimigo e pensar que há um erro na Bíblia. Não há erros na Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, bota isso na sua cabeça.
não há erros na Bíblia. Quem erra somos nós. Tá entendendo? Aí, passando para a questão da expiação, né? É um tema que é tratado, eu não sei se vocês já ouviram falar. Bode expiatório. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? O que é o bode expiatório? Bode expiatório, teve uma revolta em Pernambuco. Tava uma revolta lá em Pernambuco. Seu Júlio era o líder dos revoltados lá. Aí, só que eles não vão, o governador acabou com a revolução e ele não vai prender todo mundo, porque se prender todo mundo não vai sobrar ninguém para trabalhar. O que é que ele faz? Ele pega o bode expiatório, pega seu Júlio como exemplo, né? Aí fazer, seu Júlio é o líder. Bora prender e aplicar toda a penalidade para seu Júlio. Seu Júlio foi o bode expiatório. Isso a gente veio da Bíblia. Você vai ver essa questão quando eu falar das festas, o dia da expiação, porque vai ter o bode expiatório, o bode que vai receber todo o pecado da comunidade, e esse bode ele vai receber um destino para que todo o pecado do povo lá de Israel caia sobre esse bode. Olha aí, você talvez não soubesse, né? Mas bode expiatório, ele é bíblico, essa palavra. E a expiação vai vir isso, né? Vários rituais, vai vir o holocausto, que a gente vai comentar, no qual a vítima é oferecida, totalmente consumida pelo fogo. Vai ter a questão das oblações, o sacrifício pacífico, né? Os dois sacrifícios que se parecem muito, mas que a gente precisa, que tem uma diferença entre eles, que é o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela reparação, né? E no meio dessas expiações, no meio desses rituais de sacrifício, a gente vai ver um personagem, que é o sacerdote. O sacerdote é o personagem principal nesse sacrifício, né? O sacrifício ele só poderia ser realizado através deles. E vai ser interessante, né, que a gente vai ver que, porque isso é importante, né, da gente ler sempre o Antigo Testamento à luz do Novo. Como já falamos da igreja. A gente vê no Levítico, que aí eu vou comentar mais na frente, a lei de talião. Olho por olho, todo mundo já ouviu falar, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Levítico 24. Aí, só que essa lei foi, se a gente seguisse o Antigo Testamento ao pé da letra, a gente, não, bora continuar, olho por olho, dente por dente. Mas por que a gente não segue a lei de talião? Aí depois você vai ver Mateus 5:38, capítulo 5, versículo 38, porque chega Jesus abolindo. Não é que a gente nega o Antigo Testamento, lembrando, a gente vai olhar para o Novo Testamento e ver os ensinamentos de Jesus acerca do Antigo Testamento. Por isso que é importante sempre ler o Antigo à luz do Novo Testamento. Certo? Como é que a gente vai estudar o livro de Levíticos, né? A gente vai... Eu separei aí 5 temas para a gente poder estudar ele. Hoje, meu objetivo é alcançar essa questão dos rituais de sacrifício. Eu acredito que não vai dar tempo para ver as investiduras de sacerdotes, mas as últimas 4 são bem curtinhas, né? Só os rituais que eu vou falar um pouco mais demorado, e também porque teve essa introdução para a gente não se prolongar muito hoje. Eita, faltou passar para aqui. Agora vocês estão vendo. A gente vai ver os rituais de sacrifício, comentar cada um deles. Inclusive, no final, a gente vai entender o porquê a gente não faz mais esses rituais de sacrifício. E olhe lá que não é algo que só tem no Novo. A gente vai ver que o Antigo Testamento, ele já vinha preparando você para dizer, olha, esses sacrifícios, não é isso que Deus quer. Deus quer algo muito além. Aí chega o Novo Testamento que a gente vai ver lá, o que é que ele diz. A gente vai ver sobre essa questão dos sacerdotes, né?
mais lá dos capítulos 8 a 10, que fala das investiduras dos sacerdotes, algumas regras que eles têm que seguir, né, a correta realização dos rituais, né, sobre a consagração dos sacerdotes, né, Arão como sumo sacerdote. Eu vou mostrar para vocês algo que eu achei bem interessante, porque a gente vê, quando a gente estuda os sacerdotes, o que é que a gente tem o costume de pensar? Os levíticos são a tribo do Levi, são a tribo dos sacerdotes. Lá em Números, deixa até bem claro, mais claro isso, né? A tribo de Levi vão servir como sacerdotes no templo, mas o serviço de sacerdote, o sumo sacerdote, ele vem de quem? Da linhagem de Arão. É tanto que em Levíticos, se você for olhar cada passagem, ele vai dizer assim, olha, o sacrifício, quem vai levar o bode lá e queimar é Arão e seus filhos. Quem vai entrar lá na sala santa é Arão e seus filhos. Ele deixa claro em algumas situações, né? Arão e seus filhos. Quando chega em Números, que a gente vai ver, Cidinha vai falar um pouco sobre esse livro, aí a gente vai ver uma melhor separação, olha, a tribo de Levi e os filhos de Arão, né? Cada um vai ter uma função dentro do sacerdócio. A gente vai ver a regra referente ao puro e ao impuro, né? Que lá em Gênesis, no Êxodo, né? A gente já viu, principalmente em Gênesis, algumas coisas sobre isso, né? A pomba como um animal puro, Deus fazendo referência para não sacrificar os animais impuros. Eu não sei se vocês lembram que lá no Gênesis a gente viu alguma coisa do tipo 7 casais de determinados animais e um par de outro determinado. Poxa, Oi? Cidinha, cortou? Meu áudio está travando. Cortou. Cortou. Ou de mais alguém está cortando, ou é o sol de cima? Porque se for, eu posso dar uma olhadinha aqui na minha... Meu tá normal. Tá normal? Porque se tiver, pode ser o teu, Cidinha. Então, acho que foi só o meu aqui. Cidinha pagou metade da neta, a Mônica falando, tá vendo? Voltando lá. A gente vai ver lá no livro do Gênesis, a gente já via essa questão, né? Porque 7 animais pares daqueles animais puros, para que seja possível realizar os sacrifícios lá por Noé, sem que entrasse em extinção aqueles animais. Aí agora no livro do Levítico a gente vai ver quais são esses animais puros, as regras do puro e do impuro, né, que a gente vai falar. As festas anuais, algumas dos quais a gente vê até no Novo Testamento, eu não sei se vocês lembram lá no Evangelho que Jesus já estava sendo perseguido, a festa das tendas, que perguntaram, não, você não vai para a festa das tendas, e Jesus acabou indo sem os apóstolos, né? Os apóstolos foram na frente. E algumas festas que a gente ainda acontece hoje em dia, né? A gente celebra, só que com outra visão. A gente celebra algumas festas à luz do Novo Testamento, né? E a gente vai falar, quando for falar das festas anuais. E a lei de santidade, né? Que a gente vai ver essa questão das leis morais, umas leis, o código de santidade, né? O código para se buscar a santidade, para se aproximar de Deus. Que é como tem lá em Hebreus, né? Só é possível ver o Senhor através da santidade. Só se alcança o céu quem é santo. Então a gente vai ver isso também. Bem, rituais de sacrifícios. Eu trouxe aqui essa questão algumas definições. Sacrifício. Se a gente for olhar hoje em dia, né, é muito difícil
pegar uma definição atual de sacrifício, porque ela é um pouco diferente daquela ideia bíblica dessa época, né? Porque se a gente for colocar lá sacrifício, se você for procurar no dicionário, vai estar dizendo matar um animal, ou então sofrer por algo, tá entendendo? Só que se você for pegar a palavra bíblica do sacrifício, o que é? É tornar algo sagrado para um propósito maior. E é isso que a gente vai encontrar aqui, né? A gente vai ver os sacrifícios, ele principalmente acontecendo para se realizar uma comunhão com Deus, um agradecimento com Deus, como a gente vai ver, ou então uma forma de expiação, uma forma de pedir o perdão do Senhor, uma forma de se livrar daquele pecado. É pegar aquele animal que vai substituir, como se estivesse substituindo você, porque o pecado nos leva à morte. Lembrando o que aconteceu lá, uma das consequências do pecado, já lá do Gênesis, né? Uma das consequências, a morte. Então, o pecado nos leva à morte. O sacrifício é aquele animal é substituído por você e ele é sacrificado, santificado pelo perdão dos seus pecados. E isso a gente vai ver com mais detalhes. Começando pelo holocausto. Essa questão do holocausto. O holocausto, ele vai ser o primeiro sacrifício que a gente vai ver na Bíblia, né? Tanto que o altar do holocausto, o altar externo, ele muitas vezes na Bíblia é referenciado como o altar do holocausto. É o principal sacrifício, né? É o sacrifício de adoração, uma oferta de expiação dos pecados do povo de Deus, né? É uma forma do homem voltar ao estado de graça, né? E a palavra holocausto, né, se a gente for pegar a origem étnica dela, ela vem do grego, holos significa todo, claustro, queimado, todo queimado, né? É um ritual no qual todo animal ele é queimado. E se você for pegar, qual era o animal que era queimado? O boi, um boi inteiro. Ou seja, daí você já tira, né? O altar, ele tinha um tamanho considerado, né? Aproximadamente, se a gente for colocar as medidas nas medidas que a gente conhece, né, eram 4x4, mais ou menos, 4 metros por 4 metros, quase do tamanho de um quarto, pelo menos do tamanho do meu quarto, que é pequenininho. Ou seja, era um tamanho consideravelmente grande, né, para que se possa caber um boi inteiro lá dentro, o suficiente para fazer esse sacrifício desse boi. E o livro, né, ele traz isso em detalhes, né? Você vai ver o tamanho, ele vai dizer essa questão dos chifres na ponta do altar, ele vai dar cada detalhe de como deve ser feito o sacrifício. Durante o livro do Levítico, ele vai dizer a troca do carvão, como é que deve ser feita, o carvão com gordura. Se você já fez alguma vez churrasco, né, principalmente churrasco com muita gordura, você vai ver que a gordura vai cair no carvão, o carvão fica lá, cheio de gordura. Até esse detalhe ele diz a troca, onde deve ser depositada aquele carvão com a gordura, porque a gordura que caiu ali é uma gordura santificada, ela não pode ser depositada em qualquer lugar. É interessante, fazendo uma pausa aqui, uma comparação, eu não sei se vocês já repararam, o padre, antes de pegar a hóstia consagrada, o coroinha vai lá, leva o lavabo para lavar a mão do padre, antes e depois também. Por quê? Depois... Porque se tiver alguma hóstia
na mão, ela vai cair na água. E aquela água, ela não é depositada em qualquer lugar. Por quê? Se tiver hóstia, a menor partícula que seja da hóstia, ela é o corpo e o sangue de Cristo. Então, ela vai ser depositada em algum lugar específico. Não pode ser sacudida no chão, não pode ser colocada direto na pia. Não, existe um local específico para se colocar. Do mesmo jeito era o carvão aí, para você ver o nível de detalhe, né? E a preocupação de Deus com cada detalhe. Eles pediam um macho sem defeito. Isso é interessante, né? Não podia ser um animal, você não podia pegar um animal cego, manco, estéril, com defeito na pele, né? Precisava o quê? Oferecer o melhor para Deus. Tá entendendo? No holocausto, não é o animal do sacrifício. Ele precisa ser perfeito. Por quê? Perfeito fisicamente, né? O animal do holocausto, a gente vai ver que ele vai apontar para quem? Vai apontar para Cristo. O cordeiro imolado, o animal do sacrifício, quem é? Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Quem é que fala assim? João. E a gente vai ver lá no final. Ou seja, todo animal do sacrifício ele é apontado para Cristo, aquele que recebe os nossos pecados e no nosso lugar ele morre. Veja que interessante. Por isso que precisa ser um animal sem defeito, né? Precisa ser um animal perfeito. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente, mais em detalhes. A questão dos sacerdotes, né? Eles eram responsáveis por fazer todo o sacrifício, né? O fiel, ele levava apenas o animal. O fiel, a gente vai ver que vai ter o sacrifício pelos pecados, o sacrifício de comunhão. E o fiel lá, o homem lá do povo, que não era o sacerdote, ele só levava o animal, só pedindo perdão de Deus por algum pecado que ele cometeu, por exemplo. E o sacerdote, ele fazia todo o resto, né? A maior parte do livro, ele é mais um manual para o sacerdote do que para o restante do povo. E outro ponto que eu acho interessante é essa questão, odor agradável a Deus. Que eu achei interessante essa questão, porque se você for ler o livro do Levítico, principalmente esses primeiros capítulos, ele sempre vai acabar assim, consumido pelo fogo de odor agradável ao Senhor. Aí ele vai terminar cada parágrafo, cada capítulo não, cada parágrafo, né? De odor agradável ao Senhor. Aí você vai no outro parágrafo, termina assim, de odor agradável ao Senhor. Eu acho isso muito interessante, porque a gordura era queimada e subia essa fumaça. E eles diziam, é um odor agradável a Deus. Aí se a gente for lá para 1 Samuel 15. Lembrando, por isso que é importante a gente sempre estar pegando essa passagem, porque um livro só na Bíblia, ele não é autossuficiente. A gente precisa de toda a Bíblia para entender. Aí se a gente pegar 1 Samuel 15, versículo 22, veja o que ele diz. Samuel replicou-lhe, acaso o Senhor se compaz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. Esse odor agradável a Deus, se você reparar, ele vem um bocado de regras, várias regras. Ele coloca, olha, tem que ser feito assim, tem que ser feito dessa forma, tem que queimar o boi inteiro lá na hora do holocausto, tem as regras, as formas, como é que acontece. Se for um animal menor, porque no sacrifício pelo pecado a pessoa não tem condições de colocar um boi inteiro, pega um animal menor, coloca ao norte do altar do sacrifício,
sobre o sacrifício do holocausto. Ou seja, existe a regra. Depois de cada regra, ele diz o quê? Este é um odor agradável a Deus. Se você seguir toda a regra, se você for obediente a Deus, isso é o odor agradável a Deus. Não é a fumaça que sobe, que o Senhor vai estar lá cheirando a fumaça e ele se agrada daquele cheiro da fumaça. É a obediência, seguir as regras, seguir os mandamentos do Senhor, aquilo sim é um odor agradável a Deus. Para a gente não pensar, né, e confundir e seguir ao pé da letra a odor agradável a Deus, é porque Deus cheirava aquela fumaça e gostava. Entendendo? A gente tem que sempre tomar cuidado, né, com algumas interpretações. E essa questão da imposição das mãos, eu coloquei, mas nem vou falar ainda, né? Porque isso às vezes confunde. Porque quando a gente for estudar, lá no final, a gente for ver a festa do dia da expiação, você vai ver que no livro ele vai falar que o sacerdote impõe as mãos sobre o bode, são 2 bodes que ele pega, e sobre um ele impõe as mãos, e o pecado do povo de Israel vai ficar sobre esse bode. E esse bode é levado lá para a floresta, enquanto o outro bode é sacrificado. Aí aqui, logo no começo dos Levíticos, né, tem essa questão também de impor as mãos. Aí eu estudei bastante isso, né, e eu vi que a gente deve tomar cuidado que esse impor as mãos não significa que está transferindo o seu pecado para o bode, ou para o animal, para o boi, né? É um significado um pouco parecido, mas que tem uma diferença. Um pouco mais na frente, ainda hoje a gente vai entender. Segura aí essa curiosidade. Aí vem a questão da oblação. Deixa eu ver aqui uma coisa. Certo. A oblação, o que é que ele fala primeiro? A flor de farinha. A flor de farinha. A gente vê muito forte ele falando sobre essa flor de farinha, mas o pecado é a flor de farinha. Para a gente entender essa questão da flor de farinha, o que acontece, né? O trigo, lá depois de moído, o que é que ele faz? O pessoal passa numa peneira, aí vai sair uma mais grossa. Passa numa peneira ainda mais fina, aí vai sair uma farinha ainda mais fina. Depois passa numa peneira ainda mais fina e vai sair aquela farinha bem refinada, bem fininha. É a melhor farinha que tem. É a farinha mais fina, né? É a de melhor qualidade, né? Farinha mais pura. Essa era chamada a flor de farinha. Essa era a farinha que era levada para o sacrifício, né? E o que é essa oblação? No lugar de levar um animal para o sacrifício, não. Ele dizia, olha, você vai sacrificar a flor de farinha junto com azeite, né? Vai ser lá no altar do incenso, com sal. A gente vai ver também a questão das espigas tostadas, né? Como é que acontecia. Isso era a oblação. Não sacrificar um animal, mas essa flor de farinha, né? E essa questão do sal, ela é bem interessante, né? Porque a gente vai ver nessa passagem da oblação que ele diz que deve ser colocado o sal. O que significa o sal? Hoje em dia a gente não faz isso porque a gente tem a geladeira para conservar a comida. Mas antigamente, que não existia a geladeira, como é que as pessoas conservavam a carne? Atolava dentro do sal. Colocava aí dentro do sal para conservar a carne. A carne, o sal preservava a carne de não se corromper, de não se estragar. Ou seja, o sal é como se mantesse a carne fiel ao que ela era. O objetivo do sal é esse, da oblação, né? É trazer essa questão da fidelidade, né? Preservar da corrupção. Ou seja, você vai santificar a flor de farinha, você vai santificar aquele seu sacrifício, e o sal simbolizando a fidelidade, a não corrupção, né, do
sacrifício. E tem uma questão interessante lá em Números 18, né? Números 18, 19. Deixa eu ver aqui. Que ele diz lá sobre a questão do sal, né? Tudo que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade. Aliança de sal, olha aí de novo, uma aliança de fidelidade, né? Uma aliança eterna, é um compromisso do homem com Deus, de se tornar fiel àquela obediência, àquela santificação diante do sacrifício, né? E outra questão interessante é que eu acho que Cidinha até já comentou nessa questão do fermento, né? Que não era permitido, mas a gente já vê outro alimento que não era permitido, o mel. Ou seja, fermento e mel era proibido. Por quê? Porque eles estavam ligados a um culto pagão. Se não me engano, né, entre os cananeus, eles ofereciam fermento e mel aos seus mortos, se eu não me engano. Aí você vê aí nessa imagem, né, talvez vocês fiquem curiosos, pães asmo. O que é o pão asmo, né? Pão asmo é o pão sem fermento, né? É aquele, ele preparava a flor de farinha com azeite, né? Fritava lá na panela e oferecia, né? E esse sacrifício da oblação, ele é interessante porque o sacerdote, como você vê aí, ele recebia uma quantidade maior, mas ele pegava um pouquinho, colocava no altar de incenso. O altar de incenso, lembrando que não é o altar do holocausto, o altar do holocausto ficava na parte externa, o do incenso ficava na parte interna, ele botava só um pouquinho e todo o restante que ele levava ficava santificado. Diferente do holocausto, que era todo queimado, o animal, na oblação, nem tudo é queimado, ele só colocar um pouquinho. Do jeito que ele está colocando aí na imagem, o restante era santificado, e quem deveria assumir aquele restante? O sacerdote. Apenas os sacerdotes tinham a permissão de consumir aquele restante que sobrava da flor de farinha, né? E uma questão interessante, que é também lá em Levítico, quando ele fala das ofertas de primícias, a gente vai ver também essa questão das festas das primícias, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O que é a festa das primícias, né? Se tinha colheita, eles faziam uma plantação, quando iam para a colheita, tinha-se a festa da colheita, a festa das primícias. Os primeiros alimentos, eles eram ofertados ao Senhor, né? Eram os primeiros frutos, os primeiros lucros de produção, né? As primeiras produções eram sempre ofertadas a Deus. O Senhor sempre preocupado, né, com essa questão do primeiro, né? O primogênito, né? O primeiro animal sacrificado ao Senhor. Essa aqui é só uma imagem, né, do tabernáculo. Internamente, o altar do sacrifício, o altar do holocausto na parte externa, né? Na parte interna, na sala de reunião, tem a sala santa e a sala santíssima, na sala santa dos santos, onde ficava a arca da aliança. Agora vem o sacrifício pacíficos. Qual é a principal diferença desses sacrifícios pacíficos? Era um sacrifício de comunhão, um sacrifício de agradecimento, um sacrifício por um voto, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem voto, né?
se eu conseguir algo, eu vou subir morro de joelho. Às vezes as pessoas fazem esse voto, né? Se eu conseguir algo, eu vou ser mais caridoso, né? Existiam esses votos também, né, nessa época, né? Eles faziam um sacrifício pacífico, o sacrifício de comunhão, né? Um sacrifício de paz. Um dos ofertantes, eles participam da ceia. O animal não era todo queimado, a gente vai ver que era queimado principalmente a gordura e o sangue, né? E a gente vai ver o porquê da gordura e o sangue. E o restante dos animais? Eles eram feitos uma ceia entre sacerdotes e os ofertantes. Aquelas pessoas que ofertaram o animal, né? Eles podiam comer do restante do animal. Isso no sacrifício pacífico, né? Era principalmente, né, uma forma de sacrifício trazida também nos dias de festa, né, como uma forma comemorativa. Agora, era um macho ou uma fêmea, né, não tem essa obrigação de ser um macho, mas tinha que ser um animal, né? Perfeito. Mas por que a gordura e o sangue, né? Eu vi várias questões dessa gordura e do sangue. Eu vi que, na época, né, eles acreditavam que o quê? Onde é que estava a força vital do homem? A força vital do homem estava no sangue, porque eles acreditavam nisso. Se a pessoa levasse um corte e começasse a sangrar, aos poucos a pessoa ia morrendo até que ia morrer de vez. Ou seja, eles acreditavam que se o sangue ia saindo, jorrando, a vida ia junto. E a gordura, né, porque acreditava também, né, quando o homem era forte, né, mais robusto, né, tinha bastante gordura, era um homem forte, um homem que conseguia pegar bastante peso, né? Então, acreditava-se que a energia vital, a energia da vida e a força vital estava presente na gordura e no sangue, né? Então, isso que representava, era sacrificado a gordura e o sangue, isso que representava a energia da vida, né? Só que, se a gente for lá para Hebreus, lembra que eu pedi para vocês Mateus, que de vez em quando a gente vai lá para Hebreus, você vai em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22. Veja o que diz aqui, ó, Paulo nos diz. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há perdão. Na Bíblia de Jerusalém, ele vai dizer, sem o sangue, sem o qual não há remissão dos pecados. Ou seja, o sangue da vítima é necessária para a remissão dos pecados, né? O sangue da vítima é necessário para a remissão dos pecados. Aí lá no sacrifício pelos pecados, aí você vai ver, não é a vítima que recebe o pecado do homem, como eu vou falar mais na frente, mas a vítima, ela substitui o homem. E tem uma passagem bíblica que ela vai falar isso. Então, o sangue, ele é colocado aí porque sem o sangue não há a remissão dos pecados, né? E ainda hoje, né, alguns judeus ortodoxos, né, eles não se alimentam, só uma curiosidade, né, eles não se alimentam ainda hoje de animal, né, de sangue animal, desculpe. O alimento, né, eles precisam seguir uma regra lá, kosher. É como se fosse uma regra para poder eles tratarem a carne animal, né, de forma adequada. É tanto que alguns judeus, alguns restaurantes, eles precisam ter um certificado, eles colocam lá na parede, ó, nós temos o certificado kosher para tratar a carne.
tá entendendo? Que é toda uma regra, toda uma adequação para que a carne ela se torne própria para o consumo pelos judeus. É como se fosse uma forma de garantir que aquela carne foi tirada toda o sangue. Não só isso. Além de ter tirado todo o sangue, né, que porque eles não comem a gordura, eles não comem sangue, né, precisa ser um animal puro. Ou seja, eles estão lá comendo a carne, né, eles não comem, quando a gente for falar de animais, das questões puras e impuras, a gente vai ver essa questão. Eles não comem carne de cavalo, né? Por quê? Porque está aí em Levíticos. Aí a gente vai ver o porquê. Existe essa preocupação. Então, os judeus mais ortodoxos, né, eles só comem nesse restaurante se tiver lá certificado de que aquele rapaz é um kosher, porque isso garante para eles que foi extraído todo o sangue, toda a gordura daquela carne, e aquela carne veio de um animal puro, né? Não foi de um animal morto de forma errada. Lá em Levíticos, né, ele diz, nesse livro, que se o animal for morto por outro animal, por alguma fera, né, não pode ser nem tocado essa carne, né, porque é uma carne impura, né? Aí eles ainda hoje têm essa preocupação. E agora, sacrifício pelo pecado. A gente vai ver esses dois juntos, né? Sacrifício pelo pecado e sacrifício de reparação. Primeiro, sacrifício pelo pecado, né? Que é contra algo que Deus proibiu, né? Quando o homem comete alguma coisa contra alguma proibição que Deus colocou, né? A gente vai ver que vão existir 4 tipos, né, de sacrifícios lá, que ele vai separar, né? O do sumo sacerdote, o da Assembleia de Israel, o do chefe e de um homem qualquer do povo, né? E eu acho interessante isso. Ele deixa claro, o sacrifício pelo pecado, ele vai ser perdoado o pecado do homem se for um pecado involuntário. Como assim um pecado involuntário, né? Um pecado que foi sem querer, a pessoa não sabia desse mandamento. Tá entendendo? Tanto o sacrifício pelo pecado como o sacrifício de reparação. Por exemplo, todo primeiro alimento da colheita precisa ser entregue para Deus. Opa, só que ele não sabia dessa regra. Ele comeu o primeiro alimento, ele cometeu um pecado contra Deus, cometeu, porque era para ter feito esse primeiro alimento, né? As premissas eram para ter entregado a Deus. Só que ele não fez isso. Ou seja, foi um pecado involuntário. E naquela época, né, era muito comum ter um pecado involuntário, porque não é como hoje, que é tão difundida a informação. A gente consegue informação em todo lugar, na internet, nos livros. É muito fácil ter acesso à informação. Naquela época não era tão fácil, não era tão acessível, né? E era muito comum um pecado involuntário, né? E era separado o do sumo sacerdote, da assembleia, do chefe e do homem do povo. A gente vai ver o quê? Em alguns casos, lembra do anterior, o sacrifício pacífico, que a pessoa podia participar do restante do que sobrava da carne do animal. Nesse sacrifício pelo pecado, ele não pode. Por que ele não pode? É interessante, é mais lógica, veja a lógica. Só podia participar da comunhão daquele alimento quem tivesse com os pecados perdoados, quem tivesse puro. A pessoa que estava levando o sacrifício, ele tinha pecado. Se ele estava em pecado, ele não podia se alimentar daquele animal, o que sobrava, né? Porque a gordura e o sangue ia para o altar do holocausto. O que sobrava podia ser levado para se alimentar com as pessoas, com o ofertante. Só que quem ofertava estava em pecado.
Qual era o único que podia se alimentar, então? O sacerdote. O sacerdote podia se alimentar do restante do animal? Podia. Só em uma situação aí ele não podia se alimentar. Em que situação? Quando era um pecado do sumo sacerdote. Ou seja, quando o próprio sumo sacerdote pecava, ele mesmo entregava um dos seus animais para o sacrifício, ele mesmo fazia o sacrifício, só que esse animal ele não podia ser alimentado por ninguém, porque o sacerdote não podia se alimentar porque ele estava em pecado. Nesse caso, o que é que ele fazia? A Bíblia diz, né? Que ele levava para um local externo o restante, propício, para queimar o restante lá fora. No altar do holocausto, apenas a gordura, o sangue e algumas outras partes. Certo? O pecado do sumo sacerdote, ele tinha uma especificação maior, né? Eu acho, ele tem um detalhe maior, né? O pecado do sumo sacerdote, o sacrifício pelo pecado, quando é o sumo sacerdote que faz esse pecado. Ele fala lá, né, que o animal ele é morto, né? E parte do ritual ele é feito na sala de reunião. A sala de reunião, né, que é a sala onde fica o altar de incenso, né? Ele coloca os dedos lá no sangue do animal e goteja 7 vezes sobre o véu que separa a sala do Santíssimo e a sala de reunião lá, a sala santa, né? Tem a sala santa e a sala santíssima. Ele respingava assim, 7 vezes. Depois passa o sangue nos chifres do altar do incenso. Né? Isso acontecia tanto no pecado do sumo sacerdote como no pecado do chefe, de um chefe lá, do povo de Israel. Né? E essa questão de impor as mãos, né, ele é interessante. Se a gente for lá para Gênesis 22:13, só para a gente entender o que mais ou menos acontece, é isso aqui, ó. Gênesis 22, versículo 12. Concluindo no 13. O que é que o anjo fala? Essa é aquela passagem quando Abraão ia sacrificar Isaac, né? Aí o anjo chega e diz: não estenda a tua mão contra o menino e não lhe faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, por não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão levantou os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelo chifre entre os espinhos e, tomando, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então é isso que acontece quando ele estende as mãos. Ele está oferecendo o animal em seu lugar. Isso é interessante só para a gente não confundir com o dia da expiação, no qual o sinal de colocar a mão, a Bíblia deixa claro isso na passagem, o sinal de impor as mãos é transferir o pecado do povo de Israel para aquele bode. Aquele bode, ele não é sacrificado, ele é colocado na floresta. Por isso é bom a gente distinguir quando faz essa leitura, para a gente não fazer essa interpretação errada. Certo? Então, no sacrifício pelo pecado, no sacrifício pela reparação, no sacrifício do holocausto, né? Todos esses sacrifícios, ele impõe as mãos sobre o bode, mas não é para transferir o pecado, mas sim para substituir o animal em seu lugar, para que o sacrifício seja realizado. Até porque aquele animal ele é santificado, a gordura e o sangue é santificado, que leva um odor agradável a Deus. Certo? E o sacrifício de reparação? Esse sacrifício de reparação, ele se confunde muito com o sacrifício de pecado. Por quê? Você cometeu alguma coisa, você pecou, você errou, só que ele é um pecado um pouco diferente, né? É uma forma de restituição por algo subtraído de outro ou do Senhor. Como assim? Vocês já ouviram falar de pecados de sacrilégio? Eu não sei se vocês lembram o que aconteceu lá na Capela de São Francisco, né? Quando a pessoa lá arrombou o sacrário e fez aquele sacrilégio. Pegou o cálice, né, sacudiu no chão com as hóstias consagradas. Aquilo é um sacrilégio, é um pecado contra as coisas santas, né? Um pecado diretamente contra Deus. E outra coisa interessante, isso é um pecado de sacrilégio.
o sacrifício de reparação, ou seja, como os pecados de sacrilégio, né? O sacrifício por um pecado de sacrilégio tinha que ser também involuntário. A pessoa cometeu sem querer. Como assim, não? A gente vai cometer um pecado de sacrilégio contra umas coisas santas sem saber? As premissas, como eu havia citado, é para a gente, quando na época lá eles faziam a plantação, o primeiro fruto deveria ser ofertado. Só que ele não ofertou. Ele não sabia, ele esqueceu, tá entendendo? Ou seja, é como se ele tivesse tirado algo do Senhor, porque aquele primeiro alimento era para ser dado a Deus, era para ser ofertado a Deus, né? Ou então, outro exemplo, não tem a farinha de trigo, a flor de farinha, o sacerdote ele oferecia lá no altar do incenso e o restante era do sacerdote. Outra pessoa poderia ir lá e eu vou comer essa flor de farinha. Não sabia, de repente, que era do sacerdote. Aqui dali é um sacrilégio, porque é algo santo que deveria ser vida e alimento para o sacerdote. Uma pessoa, o povo de Israel, foi lá e se alimentou e comeu. Ele roubou algo de Deus, né? Ele roubou coisa santa que não deveria pertencer. É um pecado de reparação. E outros exemplos que a gente vai ver, né? Fraudes contra o irmão, né? Ele deveria dar uma quantia para o irmão e não deu. Aí isso são pecados de reparação, que é um falso juramento também. A gente vai ver, né, que no final ele sempre vai fazer um acréscimo, né? Vai ter que sempre ter uma restituição daquele pecado. É interessante, né, que hoje em dia, né, acontece hoje na confissão. A gente, quando vai se confessar, né, com o padre, né, por algum pecado feito, né, ele vai pedir uma restituição, né, uma reparação para você. Na maioria das vezes ele pede uma oração, vai fazer uma leitura de uma Bíblia, né, de uma palavra da Bíblia, de um salmo. Não sei se já aconteceu com você, mas teve um padre que olhou para mim e fez: tá certo, quando você passar na rua, você vai fazer alguma caridade com algum dos mendigos. Um padre já pediu isso para mim, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eles já pediram, ou seja, é uma reparação. Hoje em dia a gente tem isso na confissão, né? A gente faz uma reparação, uma restituição para o pecado que a gente cometeu. Bem, agora, para a gente não se prolongar muito hoje, só botei uma imagem aqui, mas eu vou pedir que vocês anotem algumas passagens. Eu poderia até ter anotado já aí, né? Facilitaria a minha vida e a de vocês. Mas que imagem é essa? Vocês estão vendo aí vários santos, anjos, o povo de Deus, né? Os sacerdotes, tudo, os anjos ali no meio, né? Eu estou dando um zoom aqui para eu poder visualizar também melhor. Alguns santos da igreja, os sacerdotes, provavelmente o Papa ali à frente, o altar de sacrifício ali no meio, né? E um cordeiro. E em cima, né? O Espírito Santo. O cordeiro imolado, o sacrifício, o altar do sacrifício. Como eu havia dito, desde o Antigo Testamento já vinham-se os avisos. Olha, não é o sacrifício que o Senhor quer, já vinham os avisos apontando para o maior dos sacrifícios. Anota aí, 1 Samuel 15, 22. A gente já foi em Samuel, mas a gente vai voltar para lá de novo. É bom que você já saiba onde encontrar. 1 Samuel 15, 22. Essa passagem, né? Eu só vou repetir o finalzinho. A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. Olha ele aí, já dizendo, olha,
Não é o sacrifício. Eu quero é a obediência. A obediência é mais importante. A gente vai ver outra passagem, né? A misericórdia é mais importante. Se você anota aí, Isaías 1, do 10 ao 16. É bom muitas passagens que aí você já aprende a procurar na Bíblia. Espero que estejam com a Bíblia na mão. Isaías 1, do 10 ao 16. Isaías capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Logo no começo. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta a lição, nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de cordeiro e da gordura de novilho cevado. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclama isto, apelar os meus atos? De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime nas festas religiosas. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas. Estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus ossos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai vossas más ações de diante dos meus olhos. Veja aí, Isaías já coloca o quê? Deus, ele tá, não é por causa do sacrifício, bora entender, não é porque Deus está revoltado com o sacrifício. O problema é porque o sacrifício ele estava vindo sem propósito. O homem já estava começando a utilizar como se fosse um remédio. Não, sabe, às vezes a pessoa que anda com antialérgico, a pessoa tem alérgico a camarão. Não, mas eu ando com um antialérgico aqui no bolso, bora comer camarão. A gente come camarão, depois eu tomo um antialérgico e tô filé. Isso era o que o Senhor estava reclamando. As pessoas estavam usando o sacrifício. Não, bora pecar. Depois a gente sacrifica um bode, um carneiro, um boi e está livre do pecado. E aí Isaías coloca, vocês parecem que não entenderam que não é o sacrifício importante, como eu havia dito, o importante é a obediência. O odor que sobe ao Senhor não é o odor da fumaça, mas o odor da obediência, o odor da retidão, o odor de seguir as leis de Deus. Aí, se a gente for continuando ainda no Antigo Testamento, Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 21. Amós, capítulo 5, versículo 21. Até o versículo 25. Olha o que ele diz. Ó, aborreço vossas festas, elas me desgostam. Não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me oferecis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados, animais gordos. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas harpas, mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura, ofereceste-me sacrifícios e oblações, casas de Israel no deserto, durante 40 anos. Veja aí o Senhor colocando, né? Que para ele a justiça é mais importante, né? Ele deixa claro, né? Não é o sacrifício, ele quer equidade, né? Ele quer justiça. Ele já vai dando sinal, olha, não é o sacrifício que é importante, não é a gordura que tu queima, né?
não é os bois, não é o sangue que você faz. Olha, ele já dando sinal, já no Antigo Testamento. Aí a gente vai chegar agora no Novo Testamento, né? Bota lá em Mateus 9, versículo 10. Isso tudo para quê? Mateus 9, versículo 10. Para a gente entender o porquê hoje a gente não faz esse sacrifício. Por que a gente não pega os animais e queima, como é que faziam lá no Antigo Testamento? É porque a gente não segue o Antigo Testamento? Não. Porque no Antigo Testamento já vinham sinais e o Novo Testamento ele conclui. Veja o que o Novo Testamento diz. Mateus, que é o primeiro evangelista da Bíblia, capítulo 9, versículo 10 ao 13. Olha o que ele nos diz. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus já dando o sinal, olha, o sacrifício não é tão importante, o importante é a misericórdia. O importante é a obediência. Tá. E quem é o novo? Para fechar com tudo, João, aí a gente vai lá para João, Evangelho de João, logo no comecinho. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. João já viu, veja, só podia ser inspirado pelo Espírito Santo. João já viu, Jesus era o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Não é que o pecado do mundo ia entrar em Jesus, como eu havia dito antes, né? O Cordeiro do sacrifício, o animal do sacrifício. É porque Jesus ia morrer para livrar o homem do pecado. E um pouco mais na frente, que eu acho muito interessante, a gente vai lá para João 2, 18. É 18? Deixa eu ver aqui. É João, capítulo 2, 18. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: Destruí vós este templo, e eu rei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, e seus discípulos lembraram dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja aí, Jesus já dando um sinal. O templo será destruído. E um novo templo, onde é que se realizava o sacrifício? Os sacrifícios eram realizados dentro do templo, né? E no altar do holocausto. Quem era o novo templo do sacrifício que seria reconstruído? Jesus. Jesus é o novo templo. Jesus é o cordeiro do sacrifício. Lá iria acontecer a nova expiação dos pecados. E para concluir, fechar com chave de ouro, Hebreus. Se você for para Hebreus, capítulo 9, deixa eu ver aqui, capítulo 9, 9. Anota aí, Hebreus 9, do 1 ao 14. Só que a gente vai ler somente a partir do 11. Hebreus 9, do 1 ao 14, só que a gente vai ler a partir do 11 agora. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de
um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas. Veja que interessante. Não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo. Sirinha já comentou isso. Vou ler de novo essa passagem. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-vividores, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas. Qual foi esse tabernáculo? Que não foi esse templo lá construído pelo homem que colocou lá as tendas, né? Construiu lá de ouro maciço o altar de incenso. Foi o homem que construiu aquele altar lá. O templo lá que Jesus disse que ia destruir foi o homem. Mas esse tabernáculo aqui de onde Jesus veio, quem foi que construiu? Não foi de mãos humanas. Esse tabernáculo é quem? O ventre de Maria. Veio do ventre de Maria. O novo tabernáculo, né, de onde Jesus veio. Através, claro, do Espírito Santo de Deus. Mas o tabernáculo foi o ventre de Maria, naquele momento aí. Sem levar consigo o sangue de cordeiro, versículo 12, sem levar consigo o sangue de carneiro ou novilhos, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Isso aqui é muito forte. A gente precisa fazer sacrifícios, mas igual está lá em Levíticos? Não, por quê? Porque eles nos redenção eterna. A gente precisa fazer sacrifício de oblação, a gente precisa fazer sacrifício de expiação, matar um animal, colocar a gordura, o sangue, como está lá em Levítico, e como hoje ainda os judeus fazem. Sabe por que os judeus fazem? Porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Se você for pegar lá as palavras dele, ele vai dizer, não, aquele homem era um louco, tá entendendo? Mas nós, que somos cristãos e acreditamos no Novo Testamento, a gente vai lá para Hebreus 9, versículo do 1 ao 14, mais especificamente no 12, ele vai dizer, ó, o santuário, adquirimos uma redenção eterna, pois se o sangue de carneiro, touro e as cinzas de uma vaca, com que aspergem os impuros, santificam e purificam, pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Se o sangue de um animal santifica, purifica você do pecado, imagina o sangue de Cristo. Não é uma redenção daquele momento, é uma redenção eterna. Tá entendendo? Mas lembrando, né, que eu não sei, eu tinha até aberto aqui, eu acho que eu perdi. Eu achei, vou ver se ainda é aberto aqui. A passagem, né, de domingo. Quem lembrar qual foi a passagem de domingo passado, o evangelho, né, da missa? Que falava muito do quê? Da confissão, né? Falava muito do sacramento da confissão, onde Jesus diz para os apóstolos, né? Quem participa da missa com o Padre Nilson, né? Ele falou muito bem disso, que tem a passagem que é em João capítulo 20, versículo 23. Versículo 22. João capítulo 20, versículo 22, que diz o seguinte: e depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse, né? Recebeu o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não perdoares, eles lhes serão retidos. Para a gente entender, só para eu concluir agora, a redenção é eterna. A santidade é sua e ninguém tira. Apenas você pode perder a santidade. Apenas você
pode tirar a santidade. A salvação Deus já lhe deu. Jesus morreu na cruz por nós. E é uma redenção eterna. Está entendendo? Apenas você pode tirar. Apenas você mesmo pode lhe separar do céu. Porque a gente só vai para o céu se formos santos. A gente só encontra Jesus através da santidade.